Olá, meu nome é Arthur Caixeta, minha orientadora é a professora Flávia Zattar Piazeira e o trabalho que iremos apresentar nesse congresso é denominado Evolução Retrospectiva da Ocorrência de Injúria Renal Crônica em pacientes com injúria renal aguda após procedimento com contraste. A injúria renal aguda é uma síndrome renal com altas taxas de mortalidade, caracterizada pela perda abrupta da taxa de filtração glomerular. Uma das causas para isso é a nefropatia induzida por contraste, uma causa muito comum de complicação pós-operatória. Pensando que a patogênese da NIC é multifatorial e depende não só da administração de contraste, mas da susceptibilidade do paciente de doença renal pré-existente e do tipo de procedimento a ser realizado, além de que pacientes em situação de infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST têm um risco maior de desenvolverem IRA em decorrência do uso do contraste, organizamos esse trabalho, cujo objetivo é avaliar pacientes que desenvolveram NIC após cateterismo cardíaco no Hospital Universitário de Brasília e avaliar a evolução deles para injúria renal crônica. Na nossa metodologia, organizamos um estudo retrospectivo observacional e os pacientes selecionados foram aqueles que fizeram cateterismo cardíaco no HUB entre o dia 1º de fevereiro de 2015 e 28 de fevereiro de 2017. O desfecho primário considerado foi a evolução para injúria renal crônica pós-NIC e os pacientes excluídos foram aqueles que fizeram o procedimento sem contraste, foram expostos a contraste 30 dias antes da realização do cateterismo ou que faleceram nas 48 horas seguintes à aplicação do contraste. Além disso, levantamos o perfil epidemiológico desses pacientes, com as comorbidades, tabagismo, e calculamos as taxas de filtração glomerular deles antes e após o procedimento, e fizemos a compilação final de dados. Os critérios considerados para a NIC foram aumento maior ou igual de 0,5 mg por decilitro ou de ao menos 25% dos níveis de creatinina sérica de forma sustentada por 2 a 5 dias, com início de 48 a 72 horas após a administração do contraste. Os critérios para IRC foram taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto por um período mínimo de 3 meses ou perda de até 25% da taxa de filtração glomerular antes da NIC. Os dados foram colhidos de prontuários físicos e eletrônicos e, para avaliar o status de recorrência dos pacientes com NIC, eles foram contatados, fosse por mídias eletrônicas ou por telefone. A taxa de filtração glomerular foi avaliada pela fórmula de Cockcroft e Gauch. Em relação aos nossos resultados, ao todo, 357 pacientes fizeram cateterismo cardíaco no Hospital Universitário de Brasília durante o período de estudo, e desses pacientes, 24 evoluíram para NIC. Desses 24 pacientes, 4 foram a óbito no momento do estudo e 8 pacientes e conseguimos o contato de 8 pacientes, sendo que desses 6 estavam vivos e 2 já haviam falecido e o contato foi feito pelos familiares. Em relação ao perfil epidemiológico levantado, conseguimos um perfil epidemiológico de idade, cuja média é 64,18 anos, 11 pacientes eram do sexo feminino e 13 desses 24 eram do sexo masculino, 4 deles ao todo foram a óbito, e calculamos também a média da taxa de filtração glomerular antes do procedimento e a média da taxa de filtração glomerular após o procedimento. Também, 7 desses pacientes apresentavam injúria renal crônica, 4 estavam em diálise contínua, 6 eram obesos. Calculamos a média do MC desses pacientes de 26,41. 11 pacientes apresentavam hipertensão arterial sistêmica, 8 apresentavam diabetes mellitus tipo 2 e 7 deles eram tabagistas. Em nossa discussão, levantamos que há evidências de que a NIC aumenta o tempo de internação hospitalar, progressão para injúria renal crônica e necessidade de diálise, e na literatura a incidência de NIC é de 13% após cateterismo cardíaco. Já nosso estudo foi de 6,72%, o que é mais compatível com a taxa de NIC em procedimentos menos invasivos, como por exemplo tomografia que utiliza contraste. Além disso, nossos estudos, 5 pacientes, 20,8% dos pacientes com NIC, apresentavam injúria renal crônica. E uma das limitações do nosso estudo foi que não conseguimos definir a temporalidade da injúria renal crônica. Além disso, teve uma grande dificuldade de contato com os pacientes, a fim de avaliar o status atual. Mas conseguimos fazer um estudo epidemiológico da NIC no HUB e da injúria renal crônica induzida e da injúria renal crônica associada a esse grupo de pacientes, e reforçamos a necessidade de manutenção adequada de prontuários eletrônicos, que foi uma dificuldade também encontrada no nosso estudo. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigado pela atenção.